Caos, bem-estar, esporte, arte e comportamento. Acesse as nossas redes sociais, @Somos Caos. Caos, do nosso jeito único de escrever. K-H-A-O-S. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do Bar Caos. A bola já está no centro do gramado, então bora abrir a conta do bar de hoje. Bar Caos. Hoje é dia de esporte. Com a apresentação de Diego Floriano. Bar Caos. Ouça sem moderação. Hoje a gente vai ter um programa mais do que especial, não só porque a gente vai falar do esporte mais popular do país, que é o futebol. O programa vai ter 1 hora de duração e ao meu lado, a voz das últimas 3 finais de Libertadores, da última final de Champions League pelo SBT, senhoras e senhores, Theo José. Tudo bem, Diego? Tudo bem, Theo? Obrigado por ter Prazer. aceitado o nosso convite, viu, meu querido? Prazer estar com vocês aqui, ainda mais num bar, né? A gente fica mais à vontade. Muito bem, a gente já conversou tanto de cachaça antes de começar o programa. Tá com boas cachaças. Bom, a gente tá com um cenáriozinho bom, né? O pessoal da bem. direção de arte é fera demais, eles escolheram até a cachaça Vamos certa. experimentar esse cenário. Theo, você veio da escola do rádio. Isso. O que essa escola te ajudou na questão da televisão? Porque muita gente fala, quem fez rádio faz televisão. Mas quem faz televisão não necessariamente faz rádio. Eu concordo plenamente com essa frase. O rádio, para mim, é a melhor escola para quem quer fazer televisão, né? Porque o rádio, ele te dá muito improviso. E quando você quer fazer televisão, seja principalmente no esporte, mas seja esporte, seja jornalismo, seja entretenimento, quando você quer fazer televisão, se você vem do rádio com esse improviso, você já chega com uma boa base. Então, para mim, o rádio foi fundamental em tudo. Eu comecei no rádio como discotecário, que é uma profissão que hoje não existe mais. Na época que eu comecei, eram os discos de vinil, né, aqueles bolachão. Sim. Então, você tinha uma discoteca. Então, se você queria... As músicas do playlist, que naquela época já eram 40 músicas, hoje eu acredito que continue 40 músicas do playlist, que são as músicas de sucesso atual ou lançamentos, elas iam para um negócio chamado cartucho. Cartucho é como se fosse mais atrás ainda, uma fita cassete. Você tinha cartucheira, você colocava, era uma fita. Como se fosse um dentro cartão de memória hoje. só que era um quadrado maior, né? Então, você colocava ali. O restante das outras músicas, as músicas do passado principalmente, elas ficavam no disco. Então, você fazia a programação. Geralmente, a programação era feita em máquina de escrever ou com fichas. E aí você colocava lá, por exemplo, Milton Nascimento, Travessia. Aí colocava o disco, né, vinha a programação, então vinha a sequência. Sim. E eu era isso, eu era o discotecário. Eu limpava os discos, eu colocava os discos na posição correta da programação. Aí depois eu passei a ser programador, programava as músicas. Hoje você tem os programas de computação para fazer a programação, mas as grandes rádios sempre tem alguém que mexe nessa programação que é feita nos programas de computação, porque você coloca, por exemplo, música nacional lenta, nacional quente, sucesso, passado, mas às vezes nem sempre fica o que você quer, né? E depois eu virei locutor de rádio, de FM mesmo, de anunciar e desanunciar a música, para depois aparecer o esporte. Comecei com esporte no rádio e depois é que eu fui para a televisão. Então, quando eu cheguei na televisão, eu tinha o improviso, né? O rádio é o improviso. Então, se você pegar uma pessoa que tem uma bagagem de rádio e falar, cara, fica falando 1 hora aí que deu um problema, você vai embora, você vai falar 1 hora. Agora a televisão não. E a televisão nos dias de hoje, vocês que estão saindo para o mercado, tem muita gente que quer aparecer na televisão. Quer ser famoso, né? Não quer necessariamente trabalhar na televisão. Vou ser repórter, mas eu quero ser apresentador, eu quero isso. E não, o rádio você passa por todos os setores, a televisão deveria ser assim, você passar pela edição, passar pela produção, passar pela parte técnica como câmera, como editor, e aí você virar repórter, apresentador, se é que isso é o que você realmente quer, porque quem está atrás, aqui ó, a gente está vendo uma turma, quem está atrás da câmera, né, e é muita gente, é fundamental para você fazer um bom trabalho, você pessoalmente e o grupo. E televisão, esse é um outro ponto. Televisão é um trabalho de equipe. O rádio você pode ser meio solitário.
Então, eu que gosto de tomar a frente das coisas, eu gostava mais do rádio, eu não dependia tanto das pessoas. Na televisão, querendo ou não querendo, você depende da sua equipe. E eu acho que falta um pouco de plano de carreira realmente na questão da comunicação. Muita gente pula etapa e eu acho isso que as pessoas acabam galgando lugares que às vezes não tem, não competência, até meio chato falar isso, mas assim, existem pessoas mais competentes que poderiam estar mais na ativa do que outras pessoas. Eu vou só citar uma passagem na minha carreira. Quando eu vim para São Paulo, definitivamente, foi em 93. Na antiga Rede Manchete, que hoje é a Rede TV. Eu vim fazer a Fórmula Indy tinha saído da Bandeirantes, eu comecei a narrar a Fórmula Indy. E o meu salário era baixo. Eu saí de Goiânia e vim para São Paulo. Meu salário era baixo, então eu precisava complementar. E tinha uma pessoa na equipe que tinha uma ligação com a Rádio Jovem Pan. E ela falou, cara, por que você não tenta fazer uns boletins de Indy na Jovem Pan? A Indy estava crescendo. E eu falei, pô, legal. Aí eu fui lá, ele me indicou, eu fui lá, e o chefe, que era o Carbone, já falecido, o Carbone virou e falou assim, eu já narrava nacionalmente a Fórmula Indy, já era um cara que já estava no mercado, e no mercado forte. Ele virou e falou assim, você pode entrar aí na cabine e gravar um boletim para a gente ver se é isso mesmo? Eu falei, claro. Então eu entrei lá e gravei, não, é isso mesmo. Então hoje qualquer pessoa fala, não é assim. O microfone é sagrado, para você falar naquele negócio, você tem que ter uma preparação. Você não pode falar, entra aí e lê a notícia. É que eu digo sempre, eu ouço muito rádio, e eu digo sempre, você fala, por exemplo, o Palmeiras é campeão da Libertadores da América. Você vai dar uma ênfase, né? O Palmeiras é campeão da Libertadores. Então, isso é uma manchete. Né? E é uma diferença, é um sorriso que você dá, que você muda totalmente o seu tom. E você consegue passar para quem está te ouvindo essa mudança de entonação, a alegria de quem quer ouvir o seu time campeão. E toda palavra tem vida. O muito é muito, o pouco é pouco. Entendeu? Toda palavra tem vida. Mas isso hoje não é regra. Hoje eu vejo pessoas, até na televisão mesmo, até na televisão eu vejo pessoas hoje falando, que você fala, nossa, tem que aprender muito ainda. Sabe? E eu acho que a questão do celular, acho que facilitou e dificultou, porque todo mundo é produtor do seu próprio conteúdo. Isso tem as vantagens e as desvantagens. Às vezes a gente faz muito o idiota famoso também, que nem deveria fazer. Mas você tocou no ponto do automobilismo. Qual que é a diferença entre narrar o automobilismo e o futebol, até de preparação? O automobilismo te exige mais, porque a história de uma corrida, ela começa a ser contada no treino da sexta-feira. Então, assim, são coisas técnicas, mas eu vou resumir. Se você vê na sexta-feira, por exemplo, que o Lewis Hamilton, com um pneu velho, ele foi o mais rápido naquele momento, você fala assim, cara, na hora da corrida, depois de 15 voltas, se o Lewis Hamilton estiver em sexto, ele tem possibilidade de chegar em quarto ou em terceiro. Então, ali você começa a contar a corrida. E da mesma forma, se você pega o Verstappen, fala assim, pô, o Verstappen colocou o pneu novo e voou. Então, ele vai ser o favorito à pole position, teoricamente. E isso é uma história. Você precisa acompanhar os treinos, porque o enredo da corrida está no treino. Né? E o outro detalhe é que você vai passar 2 horas falando, não seguindo uma bola, seguindo um diretor de TV e seguindo o carro. E no automobilismo, para mim, a grande história, a alma de uma transmissão de automobilismo é o cronômetro. Então, como é que você vai prender a atenção daquela pessoa que está ali? O primeiro está 2 segundos à frente do segundo. Aí passa uma volta, faltam 30 voltas ainda. O cara está 2 segundos, aí passa 1,8. Aí fala, olha, tirou 2 décimos nessa volta. Então ali é a vida, ali você dá a emoção. Tirou mais 2 décimos, está chegando, daqui a pouquinho tem briga. E você precisa ter informação, você precisa fazer a sua produção maior, mais robusta, porque são 2 horas. Você pode fazer uma corrida que não vai acontecer nada. Você vai ficar ali 2 horas. Eu fiz NASCAR. Cara, corrida de NASCAR, eu já fiz corrida de NASCAR de 5 horas. Nossa Você ficar falando 5 horas. E você sabe, por exemplo, na NASCAR, nos ovais, que o que vale, na verdade, são as últimas 50 voltas. Então você vai ficar enrolando, abre aspas, 4 horas para saber que 40 minutos é que vão valer realmente. Então você precisa ter informação. A produção ela precisa ser mais robusta. E no futebol, por mais, não é o meu caso que eu sempre me produzo, mas por mais que você não se produziu, segue a bola. Seguiu a bola, acabou.
é o fulano, é o ciclano, colocou na área, tá 1-0, tá 2-0. Então, você não precisa tanto acompanhar um treinamento. Seria melhor, porque você fala, olha, quem bate falta dessa posição é o ciclano, ali é o fulano que é melhor. Então, o futebol é muito mais fácil. Futebol você segue a bola. O automobilismo não, tem um enredo. E às vezes você está lá, o diretor de TV está no primeiro, você está lá no primeiro, o cara está em primeiro, 15 voltas que ele está em primeiro, e o cara corta para uma briga no meio do pelotão, você fala assim, mas por que o Mick Schumacher está aqui no meio do pelotão? Porque ele largou lá atrás e ainda não parou. Então, é esse enredo. E você tem um computador de tempo aqui do teu lado, aquilo ali é a tua vida numa corrida, sabe? Você tem que estar com um bichinho ali, é ali que você vai crescer a corrida ou não. É porque o futebol, na verdade, você tem mais acesso à informação mais rápido, porque é quarta domingo, as escalações realmente se mantêm, então tem toda uma questão até de você ter a praticidade de já ter se acostumado com isso. E você também é muito famoso pelos seus bordões. E eu lembro muito, tem uma imagem muito forte, em 2012, se eu não me engano, no Campeonato Paulista, eu lembro do gol do Barcos, que ele arranca do meio de campo, Palmeiras e Linense, no Campeonato Paulista. Ele arranca do meio de campo, dá um drible da vaca e dá por cobertura no goleiro. E aí eu lembro, ele é danadinho. Foi daí que saiu ele é danadinho? Foi, mas aí tem uma explicação. Tem um colunista, para mim o melhor jornal do Brasil ainda é o Globo. E eu fazia o campeonato carioca, eu não fazia campeonato paulista. Eu fazia o campeonato carioca, né? Era o Luciano. Eu fazia o Carioca. Então, para eu acompanhar o Carioca, eu sempre assinei o Globo, assinar o jornal físico mesmo. Eu gosto do papel. E tem um colunista lá chamado Anselmo Góes, e o Anselmo Góes, ele sempre usava na coluna dele esse termo danadinho. Por exemplo, vamos supor, o ator na noite X ficou com 2 atrizes, ele é danadinho. Ele sempre usava mais nesse sentido. Entendi. E eu achava que, eu sempre gostei da forma que ele escrevia. E aquilo estava na minha cabeça. Danadinho, mas eu não tinha a intenção de usar. E aí nasceu com Barcos. E eu fiquei só com Barcos, o danadinho. O danadinho virou Barcos. Quando o Barcos saiu do Palmeiras e foi para o Sul, eu falei, cara, eu não narro mais. Eu não narro o Campeonato Gaúcho, né? Não narro. Então, eu vou ter que usar com outros. Aí o danadinho, eu comecei a ser um cara esperto, bom de bola, driblador, ele virou danadinho. Mas você não pode usar tanto, né? E esse bordão, ele tem até um lado que, quando eu comecei a usar no início, muita gente mandava Twitter, falava assim, você sabe o que é danadinho? O danadinho é coisa dar uma podada do capeta, é do capeta, não sei o quê. Você tá... Eu falei, cara, se for a gente pegar isso, então passou. Não tem mais narração. Já teve diretor querendo tirar. Falei, não, bicho, isso não teve tira, diretor não. querendo tirar? Já teve diretor achando Mas que não por era causa legal. do Twitter? Não, porque o cara na televisão e no rádio tem muita gente que é cabecinha fechada, Sim. assim. Eu ando na rua e, pô, ô danadinho e tal. Aí você vê que a coisa pegou, né? Igual o não perde mais. Não é assim. Você anda na rua, as pessoas estão falando. O Rony Rústico. Então, aí você vê que o negócio pegou. E eu falo, não, agora, você tem que vai dosando, né? Tem jogo que eu não uso danadinho de jeito, hora nenhuma. Porque não aparece uma oportunidade, né? Não precisa, né? Não é uma coisa, hoje eu vou falar. Às vezes eu escrevo num papel os bordões. Assim, eu falo, pô, esse aqui tem tempo que eu não falo, esse aqui tem tempo. Aí eu escrevo no papel e deixo do lado ali. Mas muitas vezes eu nem olho o papel. Pois tem jogo que o jogo é tão intenso que não cabe o bordão. Não tem oportunidade daquela descontraída, né? Não dá. Eu acho que aí o profissional ele tem que ter a sensibilidade. Se você entra falando assim, eu vou usar esse bordão hoje, cara, às vezes você vai forçar uma barra. E as coisas têm que ser naturais. E eu vi que você até deu uma entrevista já num podcast, que você ficou muito chateado com o gol do Vini Júnior na final. Esse foi um momento não tão José, não é assim? Foi, mas ali tem um lado médico, vamos dizer assim. Porque eu cheguei... Você está falando da final da Liga dos Campeões, foi em Paris, né? Que o Real foi campeão. Eu cheguei na terça-feira e estava muito frio. E a gente não foi preparado para esse frio todo. E o contrário, lá o horário é o contrário. Então o jornal, que era às 8 horas da noite que eu ia entrar ao vivo, lá era meia-noite e meia. Então o frio era maior ainda. E eu fui pegando esse frio. E nós ficamos num hotel que era mais próximo do estádio e que
os hooligans estavam nesse hotel, não é possível. Nossa Então Senhora. chegava no café da manhã, se você não descesse às 6h30 da manhã, se chegasse às 7 horas da manhã, já estava uma zona o café da manhã. Já tinham quebrado o Então, prato, o copo. já estava uma zona, assim, o elevador à noite, você fala, cara, vou de escada. Então, isso tudo foi complicando, eu dormia pouco, eu acordava cedo, né, dormia pouco, e isso foi, eu tomando remédio para gripe, foi mascarando, e eu estava com uma laringite. Mas ok, você vai mascarando, né? Você vai tomando os remédios que você tem costume para mascarar. Na hora que começou o jogo, eu falei, hoje não vai dar legal. Eu já senti, quando eu subi minha voz na primeira vez, eu falei, ferrou. Se tiver gol, e eu fiquei preocupado com isso, então você perde a segurança. E aí vem tudo. Você começa a colocar caco na sua forma de falar, e foi embora, e na hora gol foi... Quando eu falei Vini Júnior, não sei o quê, horrível. Então eu falei, cara, eu me preparei pra caramba para essa decisão e falhei. Mas beleza, vamos embora. Quando eu voltei, eu fui no meu médico, o médico que eu vou há 30 anos. Aí ele falou, cara, pelo que eu vi aqui no exame, tá legal, mas vamos fazer tem um outro exame agora, um 3D, que você põe aquele negocinho na boca, aquele aparelhinho para ver a garganta, Sim. vamos fazer em 3D para ver se realmente está tudo bem. Aí eu falei, só tem a pessoa que eu confio é essa aqui, e o plano não cobria, eu falei, vamos embora, vamos fazer o troço, vamos fazer. Ele voltou e falou, cara, não tem nada. Eu falei assim, mas deixa eu te dar um toque, vai na fono, tem uma fono que na Copa de 2014, ela me ajudou, que eu estava colocando a voz errada. Aí eu fui, aí ela falou, cara, não tem nada, você teve uma laringite, mas vamos fazer um trabalho de fortalecimento? Falei, bora. E foi agora, para Libertadores. Pra Libertadores. Ah, tirei onda. Aí, na hora do gol... Aí voou. Na hora do gol, assim, porque volta a segurança. E aquilo estava na minha cabeça ainda, porque foi o último jogo ao vivo antes do Flamengo-Corinthians, mas não era decisão. Sim. Aquilo estava na minha cabeça ainda. Então, quando você pega a segurança... Aí você na hora do gol, eu falei, vamos esticar um pouquinho mais, dá para ir mais, Dá pra vambora, esticar. vambora. Então, isso tudo aconteceu. Agora, lógico, me deixa chateado, mas assim, eu errei porque eu não vi o meu limite, mas não foi um erro proposital, então por isso. Mas assim, você errou, falhou, você fracassou naquele momento. E o fracasso, para mim, é uma coisa muito doída, muito Você se doída. cobra muito? Muito, mas muito. Quantos anos de carreira até? Desculpa te interromper. Eu tô com 59, comecei 17, eu estava dentro da rádio, né? Então são 42. De microfone, 37, E você por se aí. cobra muito até hoje desse jeito? Muito, muito. Assim, isso que eu tô dizendo. Quando acabou o jogo do Flamengo, aquilo ali, eu tinha muito fantasminha em volta de mim, né? Eu virei e falei, cara, hoje eu vou tomar um bom vinho, eu vou jantar. Hoje eu vou extravasar hoje no vinho. E assim, eu quero ir sozinho. Eu quero eu comigo mesmo. Eu fui para um canto que eu sabia que não tinha torcedor, que não tinha nada. Eu voltei assim, leve. Eu fiz o flow na segunda-feira e meu filho foi comigo. E a gente está fazendo um podcast agora, o Pode Pai, Pode Filho. Pode Filho, já acompanhei. E é gravado lá em Goiânia? Não, a gente grava, o nosso estúdio principal é gravado aqui em São Paulo, mas a gente está fazendo ele itinerante. Então, nós fizemos 5 programas em Goiânia, fizemos agora 5 programas em Belo Horizonte, voltamos para São Paulo e no começo do ano a gente vai para a estrada de novo, para não ficar uma coisa só São Paulo e Rio. E ele falou, depois do flow, ele falou assim, cara, foi a sua entrevista mais solta. Eu falei assim, eu tô leve. Porque tirou das costas, entendeu? E prova que eu faço análise, e isso é sensacional. Eu demorei a fazer, deveria ter feito Eu antes. faço terapia. Para mim, o mundo né? seria muito Não, melhor se todo mundo fizesse terapia. Sem dúvida. Outro dia, o Felipe Giafone, piloto, Aliás, falou... veio aqui, inclusive, falou muito bem de você. Ele falou que Não, ele chegava na transmissão, você já estava com tudo preparadíssimo. Ele falou assim, o cara top. chegava lá, não precisava nem falar nada direito, que o Theo já tinha tudo bonitinho, tudo pronto, que ele ficava tranquilo. Ele é falou. top. E ele falou, se eu tivesse terapia na minha época, eu acho que eu poderia ter rendido mais. E eu cheguei à seguinte conclusão, não tem super-homem. A gente tem que se preparar, tem que estudar, tem que correr atrás da informação, mas tem que cuidar do corpo, tem que cuidar da cabeça.
Então, essa foi a grande lição dessa final da Liga dos Campeões. A parte mental influencia muito na parte tenha física, eu dúvida. tenho muita certeza disso. Antes da gente ir para o assunto Copa, tem 2 assuntos rapidinhos. Primeiro, você estava na Fox Sports e depois da fusão acabou saindo, mas já durante nessa transição você foi emprestado ali para o SBT para o Campeonato Carioca, depois para a Libertadores, depois ficou contratado fixo aí do SBT. Você teve medo? Porque o SBT nunca foi uma emissora de investir no esporte. Eu acho que o SBT transmitiu o Paulista em 2003, 2002. E foi investir agora no Carioca e agora na Libertadores e, consequentemente, a Sul-Americana. Você não teve receio? Não, eu trabalhei no SBT de 95 até 99. E eu fui o último a sair. Naquela época, o SBT era muito forte no esporte e no jornalismo. A gente fazia Copa do Mundo, a gente fazia Olimpíada, a gente fazia Fórmula Indy, a gente fazia Copa do Brasil. A gente era muito forte. E aí eu fui o último a sair, porque o contrato da Fórmula Indy ia até o final, eu fui o último a sair. E fui embora para os Estados Unidos, fui para uma televisão chamada PSN. E transmitia, inclusive, Libertadores, Mercosul. Transmitia na parte espanhol, transmitia Fórmula 1, a gente na parte do Brasil fazia um monte de tênis, o Guga estava estourando, fazia Era uma italiano. época, acho que a equipe nem era nascida. Acho que foi 2000, 2002, né? Foi 2000, 2001. 2000, 2001. E eu fui. Aí eu fui o último a sair do SBT, eu fui para lá. Quando eu voltei, aí eu fui para a Rede TV, depois eu fui para a Band. Mas o que me projetou realmente foi o SBT no auge da Indy. No auge da Indy. Eu fiz Olimpíada no SBT, eu fiz Copa do Mundo de 98 no SBT, mas eu fazia muita Indy, né? Então, a Indy estava no auge, 96, 97, 95. E eu sempre tive um carinho muito grande pelo SBT, mas muito grande, assim. Eu fiquei 12 anos na Band, mas é difícil falar isso, porque eu tive um chefe que falava, não tem amor pelo local onde você trabalha, porque às vezes é profissional, é ingrato, é frio. Mas o SBT eu tinha, então assim, eu falo, o SBT é a minha casa. Quando eles me chamaram para o Fla-Flu, foi uma grande surpresa. E eu fui na nuvem. Quando pintou a Libertadores, e eles me chamaram, eu nem perguntei. Ele falou assim, Theo, você pode ajudar a gente de novo? Eu falei, como? Eu falei, nós fechamos com a Libertadores. Você pode vir para cá? Eu nem perguntei o salário. Eu falei assim, tô indo, que dia que eu preciso estar aí? Ele falou, segunda-feira, será quinta-feira. Eu liguei pro meu chefe na Fox, falei, cara, pintou uma história aí do SBT, eu queria que você me liberasse. Eu preciso estar em São Paulo segunda-feira. Ele falou, não, você já está liberado a partir de hoje, então. Eu falei, beleza. Eu tinha aluguel lá. Palmeiras e Bolívar, não foi a primeira transmissão que vocês fizeram na Libertadores? Foi um jogo do Palmeiras. Acho que foi lá, acho que um 5x0 o Palmeiras do Bolívar. Foi o terceiro jogo. Foi o terceiro jogo do Palmeiras, porque os 2 primeiros eu fiz na Fox. Sim. Eu acho que foi Palmeiras e Bolívar, lá na Bolívia. Os 4x0 aqui, foi 2 a 0 com o Luiz lá. Adriano e o Tigre. Eu sei que o menino meteu um baita golaço lá na Bolívia, ele chutou do meio da rua, acho que foi 2x0, um gol do menino e um gol do Luiz Adriano de pênalti, se eu não me engano. Ou o Rony de pênalti. Pode ter sido. Não, o Rony não batia pênalti, não. Mas é que o Luiz Adriano já estava fora, o Scarpa já estava fora. O Rony tava. A moral dele estava começando a crescer. É verdade, Ele estava em baixa. É verdade. Ele estava em baixa. Você ajudou muito o Rony também. O Rony também tem que agradecer demais, Theo José, pelo Rony Rústico, que trouxe um carinho pelo Rony. Ele é batalhador, ele é um cara que merece tudo de bom. Ele tem uma vida muito bacana. E aí eu falei, não, eu vou embora para o SBT. Mesmo se eu ficar lá até o final da Libertadores, para mim já está valendo. Eu voltei para o SBT, depois eu volto para cá, volto para Goiânia. Sempre com porta aberta. Me viro, né? Me viro. E o negócio está aí até hoje, né? Muita gente pensava assim. Aliás, o mercado publicitário pensava assim. Né? E a gente está aí até hoje. A gente tem Liga dos Campeões mais 1 ano e meio, tem agora a Sul-Americana a partir do ano que vem 4 anos. Tem outras coisas que podem surgir, estamos aí. Aliás, Silvio Santos, que para mim é uma entidade da televisão brasileira, é impressionante como tudo que ele toca vira ouro. Levou a Libertadores, primeira final, Palmeiras e Santos. Palmeiras campeão, clássico paulista. Segunda final de Libertadores no SBT, Palmeiras e Flamengo. Terceira final de Libertadores, Flamengo e Atlético Paranaense. Eu tô esperando o Santos e São Paulo na final da Copa Sul-Americana ano que vem já. Pode que ser. Tudo que o Silvio Santos toca vira ouro. Pode ser. Eu não tô falando nada. Mas quem sabe um Corinthians não termina a fase de grupos em terceiro?
Quem sabe o Flamengo não termina a fase de grupos desse jeito? Um Palmeiras, um Internacional de Porto Alegre. Não tô falando nada, mas quem sabe? Quem sabe? Do jeito que o Silvio Santos é sortudo. Vamos embora. Nossa Senhora. Tivemos uma final de Copa América Brasil e Argentina. Né? Verdade, sabe? teve a Copa América também. Silvio Santos é impressionante, Silvio Santos. E agora, rapidinho, só pra gente trazer um pouco pro cenário nacional. Palmeiras e Flamengo hoje vivem uma hegemonia de títulos nacionais. Flamengo campeão da Libertadores, da Copa do Brasil, Palmeiras campeão brasileiro. Palmeiras nos últimos 7 anos foi 3 vezes campeão brasileiro, ganhou 2 Libertadores, Copa do Brasil. Flamengo também já nessa atuada. Mas eles têm características diferentes. O que mais te agrada? O coletivo do Palmeiras, porque é o time todo que joga bem ali, ou a individualidade, não tirando o mérito do Dorival Júnior, que fez um excelente trabalho, tirou o Flamengo da lama junto que era com o Paulo Souza, o português, mas tem uma individualidade. Você tem Arrascaeta, que é um craque, se fosse brasileiro eu levaria para a Copa. Você tem Pedro, você tem Gabigol, você tem Everton Ribeiro, que está convocado para a Copa. Você tem o Felipe Luiz, você tem Léo Pereira, que voltou a jogar bem, Davi Luiz, agora o Santos, goleiro. Então, assim, é um time muito individual. O que mais te agrada? O coletivo do Palmeiras ou a individualidade do Flamengo? É a mesma coisa de televisão, o coletivo. Eu vejo o trabalho feito pelo Abel sensacional. O Palmeiras nunca teve o melhor elenco nas últimas 3 Libertadores. Em momento algum ele tinha o melhor elenco. Sempre tinha alguém que tinha um elenco melhor do que o do Palmeiras. Você olhava para o banco do Palmeiras e não via. Tanto é que eu acho que o Abel cometeu um erro de não ter dado rodagem para o Endrick antes. O Endrick poderia estar no banco no jogo contra o Atlético Paranaense. O Endrick poderia ter entrado contra o Atlético Paranaense e mudado, porque você olha para o banco, vê o Flaco Lopes, o Merentiel, o Navagol, você olha e fala, meu Deus do céu. Você olha e fala, pô, tem o Endrick, eu vou nele, né? Então, o Abel, para mim, é monstro no trabalho que ele fez de esquema de jogo, de mentalidade, de união do time, ok. Eu gosto muito desse Palmeiras. Eu acho que se a diretoria não atrapalhar, não precisa ajudar, não atrapalhar, esse Palmeiras ainda tem 2, 3 anos de validade. O Flamengo a gente não sabe. O Flamengo é um grupo difícil, o Dorival conseguiu controlar esse grupo com 4 meses. 4 meses de trabalho, ele fez essa mudança no Flamengo, mas a gente não sabe o que vai acontecer. Sabe, já tem gente, o Diego vai se aposentar. Tem o Diego Alves que está saindo também. Tem o Diego Alves que está saindo. Aquela geração 8-3, né, que eles falam 8-8, eu sou ruim de conta. Mas aquela geração de jogadores mais veteranos, né? Diego Ribas, Felipe Luiz, que talvez renove, que eu vi a notícia. Deve renovar mais um ano. Quer dizer, mas é uma situação mais difícil. O Flamengo, você olha para o banco, é um bom banco. Mas esse ambiente, eu não sei se ele é tão unido, tão sadio, como é o ambiente do Palmeiras. É o que eu estou dizendo, se a diretoria não atrapalhar, esse Palmeiras ainda tem muito que mostrar. O Flamengo vai ter que se provar ano a ano. Eu prefiro hoje o Palmeiras. Eu também prefiro, modéstia à parte. Eu também prefiro o trabalho do Abel no Palmeiras, no coletivo. Modéstia, não sei porquê. Mas a escolha do Abel foi uma coisa muito inusitada no Palmeiras. Ele foi a 4ª opção. Mas não só de escolhas inusitadas vivem os clubes de futebol e nem o futebol. A Copa do Mundo também tem momento inusitado. E a gente vai falar no quadro Enciclopédia 3 jogos bem inusitados da competição. 3 jogos aleatórios das Copas do Mundo até hoje. Se não fosse filmado, ninguém acreditaria. Começando com Bósnia e Herzegovina e Irã. Em 2014, as 2 seleções se enfrentaram na Copa do Brasil. A vitória ficou com a Bósnia, mas as 2 equipes foram eliminadas ainda na primeira fase. Não é assim! Nigéria e Islândia, também em 2014. A Nigéria venceu a Islândia por 2-0. As 2 equipes foram eliminadas ainda na fase de grupos e a Islândia foi embora com uma regularidade de causar inveja. 3 jogos, 3 derrotas. Tá meio ruim também, tava ruim. Agora parece que piorou. Paraguai e Trinidad e Tobago, em 2006, na Alemanha. Foi a primeira participação de Trinidad em Copas, mas começou com o pé esquerdo, porque perdeu para o Paraguai por 2-0. No final, as 2 equipes foram eliminadas ainda na fase de grupos. Barcaus recebendo o narrador Theo José. Como o papo tá passando rápido, gente. Já foi meia hora de papo, voou. E agora vamos entrar na Copa do Mundo, que tá todo mundo já falando disso. Mas antes, eu quero perguntar para você. Em 2014, Luciano do Vale, narrador da Band,
faleceu 2 meses antes da abertura da Copa. E você teve a responsabilidade de não substituí-lo, porque eu acho que o Luciano do Vale é insubstituível, você é insubstituível, o Galvão Bueno, pessoas que têm já um nome na narração são insubstituíveis, mas a missão foi para você de fazer os jogos do Brasil e jogos importantes na Copa do Mundo. Como foi para você ter essa responsabilidade? Bom, vamos lá. A responsabilidade ela era enorme, né? Esquecendo o falecimento do Luciano, eu faria uma Copa do Mundo pela primeira vez como o narrador número 1, né? Aí vamos para o Luciano. Tinha esse peso do Luciano. O Luciano, para mim, o maior narrador da televisão brasileira de todos os tempos. E uma ligação muito forte com o Brasil, seja a seleção de futebol, seja vôlei, seja automobilismo. Sinuca, né? Ele era ligado ao Brasil, assim, era cara de Brasil. Então, substituir já era uma coisa difícil, então já tinha esse peso. Eu acho que a coisa da forma como foi trabalhada internamente na Band, ela também não foi legal, sabe? Eu acho que jogaram mais pressão em cima de mim e eu não precisava dessa pressão. Hoje, analisando a coisa friamente, se eu pudesse voltar no tempo, as coisas seriam diferentes. Mas graças a Deus deu tudo certo. Assim, eu trabalhei bastante, eu viajei muito, era uma coisa meio insana. Eu me recordo um jogo da Argentina, eu sou péssimo para memória minha no papel, mas um jogo da Argentina em Porto Alegre, eu não sei se foi contra o Irã, era um time menor. A Argentina teve dificuldade. Não, esse foi em Belo Horizonte. Foi em Belo Horizonte que foi o gol do Messi, não foi? Isso, mais no finalzinho do jogo. Mas a Alemanha foi jogar em Porto Alegre, nas quartas de final, se eu não me engano. A Alemanha foi jogar, não me lembro contra quem. E estava um frio monstro. Eu sei que eu cheguei a 1h da manhã no hotel. Aí você chega no hotel até tomar banho, comer alguma coisa. Eu fui dormir umas 2h30, 3h. 7h eu já estava de pé no café da manhã. Eu lembro que era Alemanha, porque eu encontrei com o Antônio Petri, e o Antônio Petri estava cobrindo a Alemanha. Entendi. Eu encontrei, foi a primeira vez que eu vi na Copa, porque ele estava com a Alemanha. Foi o primeiro jogo que eu acho que eu fiz da Alemanha. E assim, eu estava meio sonambulento ainda, sabe? Porque vinha de um dia após o outro, um dia após o outro. Viagem, né? Você sai de Porto Alegre, vai para Manaus, de Manaus você vai para São Paulo. Eu fui para Manaus fazer Itália e quem, gente? Sei lá. Eu memória para a Copa do Mundo. Não, eu sei que era e aí volta e tal. Então, assim, eu acho que foi conduzido. Eu olho para trás, por que eu estou dizendo isso? Eu teria que estar mais relaxado e tal, mas deu tudo certo. A audiência foi maior do que a Copa anterior, a audiência média foi maior, talvez porque a Copa foi no Brasil. Tive no 7-1, acho que eu conduzi da forma que deveria ter conduzido, não, nesse jogo nada. Fiz a final, não foi uma grande final, porque foi um jogo truncado, né? Mas foi uma grande final, mas não foi um jogo truncado, não foi um jogo tão emocionante. Imagina se o Higuaín faz aquele gol que ele perdeu. Pois é. Nossa, isso que a gente ouviu dos argentinos. A Argentina deve ter tido umas 3 chances de gol, a Alemanha umas 2, e olhe lá, né? Mas foi um jogo bem chatinho mesmo. Foi um jogo, mas deu tudo certo, graças a Deus. Mas não foi fácil, não foi fácil. Ali eu precisava de um apoio maior e eu precisava da experiência que eu tenho hoje. Mas experiência que eu digo sempre. Experiência você não compra, experiência você não vai lá e busca, experiência você vive, né? Você tem que viver, então, só o tempo. É tudo ao seu tempo. Eu acho que isso vai te ajudando na formação. Agora, já entrando realmente na questão da convocação. O Tite anunciou a lista. Os goleiros, acho que não teve nenhuma novidade. Ederson, Everton e Alisson, acho que é a posição que o Brasil mais está bem servido ali. Né? Qualquer um que entrasse com a 1, o Brasil estava tranquilo. Tem os laterais, que aí vem a polêmica. O Daniel Alves foi convocado. Eu vou dar a minha opinião antes de perguntar a sua. Eu acho que o Daniel Alves, liderança, show, legal, mas está inativo há 3 meses. Não vem jogando pelo Pumas, está treinando com o Barcelona B. Entendo essa questão dele de liderança. Realmente entendo, faz parte do grupo e tal, mas o Tite sempre bateu muito na tecla da meritocracia. Não acho que a convocação do Daniel Alves, apesar de fazer parte do ciclo como um todo, foi justa nem por meritocracia, por mérito dele. Mas como a convocação como um todo, o que você achou? O que você achou da convocação do Daniel Alves e da surpresa Martinelli, que para mim foi o Martinelli que foi no lugar do Coutinho.
e não o Everton Ribeiro. O Daniel Alves eu não levaria. É o jogador mais velho convocado pela seleção brasileira para uma Copa do Mundo. Está com 39 anos de idade. Não vinha atuando bem no Pumas, ponto. Na seleção brasileira, quando ele foi convocado na última vez, normal. Não foi nossa, o Daniel foi monstro. Então, eu não levaria. Pode ter esse lado de líder, deixa o grupo mais leve, é importante para os mais jovens e tal, mas eu acho que não é só isso. É uma seleção brasileira. Se fosse, por exemplo, o Paraguai, se fosse a Itália até. O próprio hoje, Chile, que leva muita gente veterana, né? olha, isso aqui é importante, vamos levar e tal. Mas no Brasil, não. No Brasil, você não precisa de um cara que não esteja num nível top. Não, porque ele é líder, porque ele deixa o ambiente mais leve. Eu não levaria. E nem sei se eu levaria outro lateral direito. Não sei. O Militão quando o Militão fez às vezes de lateral direito, foi muito bem. Foi bem. E já fez isso no Real, né? E fazia mais Então, no Porto antes de ir pro Real Madrid, né? Exato, mas no Real já fez também. Ok. Agora, no meio, eu não levaria. Eu escolheria joga para cima e escolhe. Danilo e Fred, para mim, é a mesma coisa. E não gosto de nenhum dos dois. Então, levo só um. Eu acho que acabou essa história do brucutu. O Casemiro, por exemplo, ele marca, mas ele levanta a cabeça. Não, joga de cabeça erguida. Ele enfia uma bola, ele abre o jogo. Não é aquele volante que rouba a bola e toca pro lado ou pra trás, Você né? não tem o Fred, o Fabinho, o próprio Fernandinho, que muitas vezes foi convocado, você não vê uma enfiada de bola. Eu não lembro na Libertadores uma enfiada de bola do Fernandinho, por exemplo, mas que era a mesma coisa. Sim. Que para mim está no mesmo nível desses outros dois. Eu levaria o Scarpa. Eu levaria. Mas o Scarpa não faz às vezes de volante. Ok, já fez. Ok, mas não preciso. É a seleção brasileira, sabe? Eu não preciso fazer às vezes de volante. E se for o caso, nossa senhora, nós vamos jogar contra a Alemanha que está voando. Eu colocaria ali o Casemiro e o Marquinhos de volante. Um desses aí eu tiraria e levaria o Scarpa. E lá na frente, você deixar de fora o Gabigol, pelo que o Gabigol mostrou nos últimos 3 anos, pela mudança de jogo que o Gabigol pode trazer para esse time. Mas o Tite já tem outros jogadores, o Antony, o Rafinha. Ok, mas caramba, eu estou falando do Gabigol. Vamos pegar os números do Gabigol nos últimos 3 anos. Mas foi no futebol brasileiro. Dane-se. Foram os números sensacionais. O Martinelli, valeu, mas vamos para o Gabigol. Sabe, leva o Gabigol e o Pedro. O Gabigol pode mudar um jogo. Isso eu mudaria. Agora, no mais, eu acho que o Tite abriu a cabeça dele. Está levando aí 9 atacantes, com média de idade de 24 anos. Esses 9 atacantes. A menor média desde 1938, né? Uma coisa assim. Eu não sei desse dado, mas a média da seleção, 28 anos. Vamos arredondar de 27,8 para 28. Então é uma média baixa, Sim. mas o ataque é 24. Ok, 24 já está bom. Assim, eu acho que a gente tem grande chance. Grande chance. Agora, a ida do Daniel Alves, eu acho que simbolicamente não foi legal para a imagem da seleção. Eu concordo com você. Concordo plenamente. E acho que o Gabigol, é bom destacar, as últimas 3 finais de Libertadores do Flamengo, o Gabigol marcou gol. Gabigol mesmo. Ele marcou os gols contra o River Plate, ele foi herói do título, marcou o gol contra o Palmeiras e marcou o gol do título contra o Atlético Paranaense. É um jogador decisivo, que gosta de jogo decisivo. Mas eu acho que ele se desconvocou na Copa América, que depois da Copa América o Tite não deu mais tanta oportunidade para ele. Dizem que internamente não é fácil a convivência e que o Tite viu isso. O Tite não morre de amores pelo Gabigol, né? Eu também acho que isso não. é claro. Agora, eu não estou levando o Gabigol, eu não tenho filha, né? Vamos falar sobrinha, eu tenho filho. Eu não estou levando o Gabigol para casar com a minha sobrinha. Exatamente. Eu estou levando o Gabigol para levantar uma Copa E se Copa do Mundo é momento, então, o momento do próprio Scarpa. Sabe? Do próprio o Scarpa. Grupo. Eu estou vendo aí, principalmente agora que o Scarpa está indo embora, o Scarpa parece que é um super cara no grupo, então leva. Profissional também, né? Assim, Deixou bem claro. Na boa, se você quer alegria, o grupo mais leve. Não, que a liderança leva no Big Brother. Leva o Cavalcante. Pronto. Não, que a liderança vai no Big Brother. Pronto. Toda quinta Sabe? tem prova do líder. Vai lá no Big Brother e busca a liderança lá no Big Brother. E questão, zagueiros, Bremer, Militão, Marquinhos e Thiago Silva. Eu acho que o Bremer e o Militão é merecimento. E o Marquinhos e o Thiago Silva é confiança. O Marquinhos eu gosto muito. Também, eu acho ele muito bom. Eu tenho dúvida só nos momentos de decisão do Marquinhos. A tomada de decisão? Não, a final de
Liga dos Campeões, Entendi. uma semifinal de Liga, uma semifinal de Copa do Mundo. Eu tenho Você acha que pode pesar? Parece que é um jogador. Eu adoro o Marquinhos, para mim é o melhor zagueiro que tem. Também acho. Mas eu não sei, parece que tem uma nuvem negra. Não estou falando que ele também afina, não. Mas parece que tem uma nuvem negra. Se você pegar os jogos decisivos, o Marquinhos estando neles, você fala, ele falhou ali, ele não foi bem. Tem uma nuvem negra. O Thiago Silva já é um jogador mais rodado, mas é de confiança. Tá ok. Eu vi ontem, num programa, o Everton, o goleiro do Palmeiras, falando o seguinte, que ataque ganha jogo, defesa ganha campeonato. Eu acho que a gente está bem. Acho que está bem. Também acho. Sabe? Se precisar jogar o Militão na direita, isso pode acontecer. O Danilo, mais ou menos, mas ok, mas está bem. É que o Danilo tem jogado muito de zagueiro na Juventus também, isso me preocupa um pouco. A gente tá sem lateral. Porque o Militão vai sempre usado e o Danilo tá jogando de zagueiro. Nós estamos sem lateral. A gente tá sem lateral direito, né? Numa boa O esquerdo a fase. gente tá bem. Nós não estamos numa boa fase. De lateral direito, principalmente. É. Faz tempo que a gente não acha um. É. Eu acho que... Até porque, foi o que eu falei, meritocracia, gente, eu convocaria até o Rodinei no lugar do Daniel Alves. Também. Convocaria. Eu sei que parece um absurdo, mas eu convocaria o Rodinei no lugar do Daniel Alves. Marcos Rocha, por exemplo. Também com o Fagner, que já foi para a Copa do Mundo. Mas eu acho que essa Copa, os jogadores estão mais preparados. Eles estão com protagonismo nas suas equipes. Então eu acho que a gente chega mais pronto. E o grupo da Copa é Brasil, Sérvia, Suíça e Camarões. É praticamente o mesmo grupo da Copa de 2018. Sérvia e Suíça, só que trocou Costa Rica por Camarões. Você acha que isso é uma vantagem ou uma desvantagem? Porque se a gente está chegando mais preparado, provavelmente eles também. Tem uma vantagem clara que o Brasil deu sorte. O Brasil está no último grupo, então ele vai jogar mais tarde. Então ele ganha mais tempo de preparação para o primeiro jogo. Porque o Brasil vai ficar 5 dias em Turim e depois já vai para Doha. É muito pouco 5 dias, mas todo mundo vai ser assim, mais ou menos. Eu estive agora no Equador, o Equador já estava com um grupo de 15 jogadores trabalhando há 15 dias, porque os outros estão fora nos seus campeonatos. Lá ele não interessa. Eu nem sei se o campeonato equatoriano está rolando ou se já acabou. Mas não interessa. Mas não interessa. Agora, o Brasil não tem condições, porque são só 3 jogadores que atuam no futebol brasileiro, os outros campeonatos estão rolando. O campeonato inglês ainda tem 3 jogos, o campeonato italiano tem 2, o campeonato espanhol tem 2, o campeonato brasileiro tem 2. Quer dizer, então não tem jeito. Então é isso. Agora, eu acho que esse grupo é tranquilo. Já conhece, é tranquilo. O Brasil, para mim, o Brasil vai com 10 casinhas de vantagem para as oitavas de final. Eu vejo com tranquilidade isso. Eu acho que nas oitavas é que o bicho pode pegar. Que é Portugal, né? Uruguai, provavelmente, né? Os favoritos, né? Olho em Portugal. Em Portugal, também acho. Olho em Portugal. A geração de Portugal, é Bernardo Silva, você tem o João Moutinho, você tem o Bernardo Silva. É muito bom. É um time interessante. Bom. É um time muito... Diogo Costa, que é um baita goleiro do Você tem uma juventude com um pessoal mais rodado bem interessante. João Cancelo, que também joga muita bola. Está jogando muita bola. Eu me preocupo com Portugal. Portugal, eu espero que o Portugal seja o primeiro do grupo e o Brasil caia com o Uruguai. Mas eu tô um pouco receoso do grupo. Porque a gente não teve facilidade em 2018. Eu acho que esse time é melhor do que o time de 2018. Está mais preparado, eu acho que ele tem mais cara de Brasil, é um time que joga mais pro ataque, é um time mais leve. Eu vejo esse time melhor do que o de 2000. Vamos ver quem é que o Tite vai colocar de titular, não colocando o Gabriel Jesus, né, que ele é meio cabeçudo. Mas você não acha que ele ficou muito marcado pela questão... De novo, não tô puxando a sardinha por ser cria do Palmeiras, não. Acho. Mas ele ficou muito marcado porque... Ele voltava para marcar pro Neymar, isso era uma coisa muito óbvia. Acho, mas aí você tem que ter personalidade. Não fez nenhum gol na Copa. Não, tem que tirar, concordo. Não fez Firmino nenhum gol na Copa. entrava e marcava. Sabe? Não fez nenhum gol na Copa, tem que ser marcado. Mas o Giroud não fez, foi campeão. Tudo bem, foi campeão. Aí ninguém lembra, claro. Acabou, nós fomos embora e ele não fez nenhum gol. Quer dizer, tem que ficar marcado. Como 9 da seleção, Igual o Fred né? fala assim, fiquei muito magoado na Copa de 2010, de 2014, o pessoal me chamou de Cone. Cara, mas ele jogou como um Cone. Desculpa, eu adoro o Fred. Também acho que foi um dos maiores artilheiros que a gente teve. Acho um dos maiores artilheiros. Mas naquela Copa ele ficou marcado como Cone. Então, o que vai... Não tem jeito. Aí você levaria o Gabigol no lugar do Jesus, por exemplo? Olha, eu levaria o Gabriel Jesus, não como titular. O Gabigol eu levaria no lugar do Martinelli. Mas eu não acho que o Jesus vai ser titular. Acho que o Tite vai botar o Richarlison de 9. Sei lá.
Eu não sei. Sei lá. Eu tenho a sensação que o Jesus não vai ser titular. Sabe, eu prefiro o Pedro de O titular. Pedro, pelo amor de Deus, o Sabe? Pedro é um extra classe, gente. Eu O prefiro Pedro, atacante do Flamengo, é uma coisa impressionante o que esse cara faz de gol. A bola bate naquela lá dele, entra, ele faz gol de bicicleta, ele faz gol de letra, de esquerda, de direita, de cabeça, de fora da área. Ele é um craque de bola, o Pedro. Eu sou fã do futebol desse cara. E uma coisa que ontem eu tô pensando nela o tempo inteiro, o que disse o Ronaldo Fenômeno. Do Endrick. Eu levaria o Endrick para ele ver o que é Copa do Mundo. Esse cara é futuro. Pode ser. São 26 agora. O Ronaldo, na primeira Copa dele, ele não jogou nenhuma A partida. carreira dele com 17, né? Ele tinha 17 anos. Ele não jogou nada. Ele foi campeão, né? E no 94, e não jogou nem nada. Sim. O Kaká foi novinho. Né? Foi 2002, né? O Felipão levou ele. Foi 2002, ele foi novinho, também não jogou nada. A gente reclama do Neymar que não foi convocado, né? Então eu acho... Neymar e Ganso, né? Voando em 2010, diga-se de passagem. Eu acho que essa história que o Ronaldo falou é algo a se pensar. É algo a se pensar. Pô, leva um cara que a gente tem certeza que vai ser diferente e ele já vai com uma experiência de uma Copa do Mundo. É para se pensar. O Endrick, pra mim, é aquele raio que cai uma vez a cada 1 milhão de anos. Mas eu vou entrar no Endrick já já. Quero perguntar um pouco sobre o craque do Brasil, o 10, que eu acho que vive um excelente momento no PSG, que chama-se Neymar Júnior. Quero saber por que ele se tornou uma figura tão contestada no futebol europeu e também para o torcedor brasileiro, porque ele conseguiu não ser uma unanimidade para a torcida brasileira. E o Neymar é o nosso craque, camisa 10, que a gente vai demorar anos para achar outro 10 como ele. Vamos Você acha lá. que, aliás, só para completar, o documentário da Netflix também prejudicou essa imagem? Eu não vi o documentário. Chama Neymar, o caos perfeito. Não, eu não vi. E o pai dele deixa muito claro que ele cuida muito da marca Neymar e não do jogador. Eu não vi. Eu acho que o Neymar, fora de campo, a carreira dele não foi bem administrada. Pelo entorno e por ele também, porque ele já é adulto, né? Esse negócio de Menino Ney, né? Isso Também não eu existe, concordo para. com você que já Um cara foi. que com 17 anos já estava brilhando no futebol, ele vai amadurecer mais rapidamente. A carreira dele fora de campo, ela não foi bem administrada. A cabeça não ajudou. Eu não sei se o Neymar, desde o começo, fazia terapia, se faz, se gosta. Se não, é um caminho para se conhecer melhor, para melhorar as suas deficiências como ser humano e como atleta, e como gente mesmo. Ponto. Agora, dentro de campo também, ele foi muito marcado, principalmente no Brasil. No Brasil existe uma coisa no Twitter que é sanguinária. O Twitter é sanguinário. Mas assim, o Twitter, aqui no Brasil, ele é muito sanguinário. Aí você pega a Bruna Marquezine, quando estava no auge dela, as pessoas queriam matar a Bruna Marquezine. Cara, deixa a menina fazer o trabalho dela. Agora querem matar essa Jade Picon, porque não está bem na novela. Eu sou noveleiro, mas essa novela eu não estou assistindo, então não sei se ela está bem. Sou. Se ela está bem ou está mal. Agora eu gosto de mais. Ela tá mal, ela olha pra câmera toda sertão. hora. Ela vai fazer assim, ela faz assim, ó. Mais do sertão é que eu gosto. E vira. Então, assim, mas é sanguinário. Cara, se a Globo escalou a menina, se a menina tá lá tentando o espaço dela, começo de deixa carreira, né? Todo ela, mundo cara. vai errar em começo de carreira. Agora, mas eles querem matar, né? É. Assim, não é que eles vão lá e fazem uma crítica e saem. Não, eles ficam querendo matar. Vamos matar, vamos matar, vamos matar. Então, o Neymar também teve esse lado. Então, o Neymar ele é amado e odiado. Agora, ele tem o poder de mudar isso se ele quer. Acho que ele não quer também, Se ele né? não quer, também tá a vida dele. Acho que ele não quer também. A vida é dele, o dinheiro ele tá ganhando de forma honesta. Aí foi julgado agora, se tá tudo certo, tem um processo aqui, se ele perder ele vai ter que pagar, mas o Neymar não roubou, o Neymar não fez mal para ninguém. Então deixa o Neymar, sabe? E eu espero que ele se dê bem. Eu espero. E eu espero que ele seja adulto, de quando se dá bem, se der bem, ele possa ter uma postura bacana e não uma postura vingativa, como a gente vê várias pessoas. Eu vou dizer, a fadinha, a Raíssa, se ela der uma declaração atravessada, ela é uma adolescente. Uma adolescente. O povo vai querer tirar o sangue da menina também. Porque o povo é sanguinário. No Twitter, principalmente, eu acho. É muito sanguinário. O Twitter destrói vidas, assim. Destrói. É a pessoa que não faz terapia e tem Twitter, ela precisa urgentemente fazer terapia. Se você não tiver uma cabeça forte, destrói. Eu também acho. E o que mais me chocou no Neymar uma vez foi a questão da medalha olímpica. Que ele ganhou a medalha olímpica, uma coisa que o Brasil nunca tinha conseguido. E a primeira coisa que ele faz é ir até a arquibancada, discutir com o torcedor. É isso que eu digo.
espero que ele tenha amadurecido. Mas eu acho que ele tá focado. Então você pode ver, ele Não, eu também fisicamente, acho, no eu também PSG, acho. tá assumindo responsabilidade. Já teve um atrito com o Mbappé, que o Mbappé também não tá fácil de, Não, o de lidar. Mbappé tá vivendo a fase Neymar antiga. Exato. né? Só que o Mbappé tem uma taça do mundo, tem essa É, diferença. mas, por exemplo, ele devia estar mais tranquilo, né? Não, sim. E acho que também Mas devia estar mais ele tranquilo. queria ter ido pro Real e ofereceram um caminhão de dinheiro, você vou ficar mais um ano aqui. Mas eu tô apostando muito no Neymar nessa Copa, porque eu acho que Eu também acho que ele vai tá se dar bem. muito focado, muito focado. Você tava falando do Endrick. Você vê nas entrevistas do Endrick a diferença de cabeça. Ele, a todo instante, fala da família, fala que quer mudar a vida do irmão, fala que quer mudar a vida do pai. O pai era faxineiro da sala do presidente do Palmeiras. O Endrick hoje tem 16 anos. Eu tenho uma imagem do Endrick na Copinha, que jogaram pra ele uma faixa xingando o Corinthians, e ele pegou a faixa, ele abriu, ele leu e devolveu. Torcedor do Atlético Paranaense, agora que fez 2 gols, os primeiros dele no profissional, pedindo para tirar foto com ele, e ele respeitando. Isso mostra um outro patamar do Endrick também. Você acha que ele tá no próximo ciclo da seleção? Tem que estar. O Endrick tem uma diferença, né? Ele nasceu em Goiás, né? Entendi, é conterrâneo, Ele né? nasceu em Valparaíso. É né? Tem muita gente conterrâneo. que fala que é Taguatinga, mas não. Ele nasceu em Valparaíso. E Valparaíso é Goiás, não é Distrito Federal. Mas o Endrick está sendo preparado. É cabeça boa, família boa. Tem criação desde o começo, assim. Não estou dizendo que o Neymar não teve. Eu só acho que o Neymar foi criado de uma forma diferente. O Endrick, talvez até com o aprendizado de Neymar e de outros jogadores, o Endrick está sendo trabalhado direitinho. O Endrick, você vê que está estudando, né? E eu acho que aí tem o dedo não só da família, mas tem o dedo do Abel, porque o Abel tem uma história na carreira dele. O Abel é de Penafiel, lá em Portugal, né? Que é perto ali do Porto. Ele ia muito mal na escola quando ele estava já no sub-20, sub-18 e tal. Ele ia muito mal. E o pai pegando muito no pé dele. Cara, você tem que formar, você tem que formar, tem que formar. E pegava muito no pé. E pegava tanto no pé que quando ele virou profissional, ele continuou estudando. Então, muitas vezes ele saía da concentração para ir estudar à noite. E ele se formou. E então o Abel mostra que foi importante para ele isso, até mesmo como um amadurecimento de gente. E eu acho que isso passa por... O Endrick deu sorte de pegar um treinador como o Abel, que ajuda, Exatamente. que cobra, que Porque ele gosta do humano. Ele pensa no humano. Ele vai exigir. Ele não é jogador máquina. O Endrick, se continuar da forma que está, se não desviar pelo caminho, o Endrick tem tudo para ser um cara para disputar melhor do mundo. Eu tem acho tudo. também. É muito completo em tudo. A facilidade dentro com de que ele campo, bate na fora de bola, campo, ele é gente, muito 16 completo. anos. Ele enfrenta um zagueiro de 30. O zagueiro de 30 não acha ele. Ele já é ele forte. tem uma tora, a coxa dele é ele já é desse forte. tamanho. É impressionante. E ele bate na bola que parece bola de vôlei. Ele bate no gol, a bola vai com uma velocidade, muito bem fantástico. posicionado, Que bom que a gente tem o focado. Endrick. Graças a Deus que a gente tem. Aliás, a base do Palmeiras ultimamente, E vai ser melhor aproveitada no próximo ano. eu acho também. Tem ele, tem o John, que foi campeão da Copinha também. O Santos Tem o Giovani, tem o Giovani. Giovani machucou, né? Infelizmente. tem o lateral lá, o Tem o Vanderlan. Vanderlan. Tem o Garcia, tem o Navas. O Palmeiras ainda tá muito bem de base de próximo ciclo. E é aí que eu quero entrar na seleção brasileira. O Tite já anunciou que não quer continuar na seleção. 3 nomes possíveis que são os mais especulados hoje em dia. Fernando Diniz, que na minha opinião não tem bagagem para assumir a seleção brasileira, porque eu acho que uma seleção brasileira, se exige competência, não que ele não seja, mas exige título também. Eu acho que o Fernando Diniz ainda não está preparado para a seleção. Abel Ferreira, que por favor não mexam no Abel, por favor. E Dorival Júnior, que pelo trabalho no Flamengo. Você tem esses 3 nomes, você tem outro. Você gostaria de ver um desses 3 assumindo a seleção? Bom, o Abel, para mim, é o mais completo deles. Só que o Abel não vai ser chamado. A CBF vai chamar um brasileiro, a CBF não vai chamar um estrangeiro. E um Abel, se for para uma seleção brasileira, ele vai ser fritado lá dentro. Porque a gente vê hoje na seleção brasileira, hoje não, no ciclo do Tite, e até mesmo antes do Tite, mas vamos pegar o ciclo do Tite 6 anos, é a mesma turminha. César Sampaio, gente boa pra caramba, da melhor qualidade. Juninho César Paulista. Sampaio, Juninho, gente boa pra caramba, da melhor qualidade. Mas o filho, o outro. Aí você pega lá o pessoal que no scout, né, na inteligência, é outro, é uma turminha. Fizeram um ótimo trabalho. Hoje a estrutura da seleção brasileira é como se fosse a estrutura dos melhores times do mundo.
Eu estou falando em estrutura, em acompanhar jogador, em tecnologia, em tudo. Sensacional. Mas é uma turminha. É a patota do Tite. É uma turminha. E aliás, Daniel Alves está dentro dessa patota. E quando entrar o próximo, ele vai ter que compor. Porque se ele não vai ter a liberdade, igual a Pia chegou, estava todo avacalhado o futebol feminino, ninguém dava moral, a Pia chegou, ninguém dava moral para o Revolucionou futebol feminino. E foi lá e trouxe a turma dela e juntou com... Mas é a Pia, né? O Abel é o campeão da Libertadores da América. O Abel não tem medalha de ouro, o Abel não tem final mundial, sabe? Então é o Abel. O Abel chegar lá, eles vão engolir. Então eu acho que eles não vão chamar o Abel, porque senão vai ser muito problema para a Confederação Brasileira. Eles vão chamar um brasileiro. E desses dois, e o Cuca acabou se queimando, o Renato se queimou. Então não dá para você pensar em Renato e Cuca nesse momento. Eu acho que o Dorival merece mais. Eu acho que o Dorival é um cara mais fácil de lidar. Seleção brasileira, infelizmente, tem isso. E o Abel bate muito em calendário, bate muita coisa. O Dorival é um cara mais ameno, né? Ele não é passivo, mas ele é um cara que consegue socializar e entender todas as frentes. E eu também não sei se o Abel iria aceitar. Eu acho que pode pintar um convite de Portugal para o Abel. Esse eu também acho. O maior problema do Palmeiras é a seleção brasileira. Eu estou torcendo para Portugal ser campeão da Copa do Mundo. Mas eu acho que de qualquer forma vai mudar. Acho que de qualquer forma a seleção de Portugal vai ter um novo treinador ano que vem. E pode ser o Abel. Ah, meu Deus do céu. Vamos deixar quieto, gente, o português Abel Ferreira de Penafiel. Vamos deixar no Palmeiras para todos somos um, por favor, mais um tempo. Theo, a gente já está nos acréscimos, o tempo voou. Impressionante como o papo foi bom. Vou te falar de futebol, sem vinho, sem a cachaçinha, sem VAR também. E que é outra coisa também, que eu vou falar uma coisa pra você também. O futebol brasileiro consegue estragar cada coisa. Theo, muito obrigado. Eu que agradeço. Eu quero deixar aqui o espaço pra você. A bola do pênalti decisivo é sua. Divulga suas redes sociais, o seu trabalho, fica à vontade. Bom, eu vou divulgar rapidamente. Nós estamos com o podcast no nosso canal do YouTube, é o Pode Pai, Pode Filho. Toda segunda-feira a gente tem um episódio novo à noite. Vai lá, se inscreve, dê o seu like lá. Tem muita entrevista bacana, tem uma do Rony, bem legal. Tem uma entrevista também muito legal com o Christian Fittipaldi. Tem muita coisa legal lá. E meu Instagram é Theo José 1, o Twitter Theo José. E tem também o Instagram no Pode Pai, Pode Filho. Fique à vontade, sou eu, meu filho Alê e o mascote, que é o Anselmo, que é o meu neto de 4 patas. E eu queria desejar a vocês uma carreira linda. Obrigado. Jornalismo, não importa se é esportivo, se é de geral, jornalismo, eu digo que é quase como uma profissão como médico, sabe? Porque se esse país ele pode mudar alguma coisa, e já mudou alguma coisa, foi por causa do jornalismo sério. E esse jornalismo sério está cada vez menor, é cada vez mais exceção nesse país. Hoje o ego está inflando os profissionais e o lado financeiro, o lado de apoios que não são apoios legais, que deveria ser, está influenciando os donos de veículos de comunicação. Concordo com você. E direção também, sabe? Aqui, daqui a pouco, vai ter gente que vai ser diretor, seja em rádio, em TV, em internet. E eu digo que a gente está faltando muito diretor, muito para mostrar o caminho, para ensinar, está faltando muito. Então que vocês tenham uma carreira linda, e lembre-se, jornalismo, não tem um negócio na televisão que fala não sei o quê, muda a vida. Jornalismo muda a vida, jornalismo muda país. Muda, e quero agradecer você de novo, Theo. Agradecer a você que ficou ligado com a gente aqui durante 1 hora, um programa mais do que especial. Quer acompanhar mais da gente? @SomosCal, daquele jeito KHAOS. E a partir do dia 21 de novembro, me acompanhe no Lance, que eu sou o correspondente internacional do Lance na Copa do Mundo. Então pode ficar ligado nas minhas redes sociais. Também vou fazer conteúdo para Caos e também no Diário Lance. Por favor, me prestigiem. O Tite não me convocou, mas fui convocado, estarei lá a partir do dia 21 de novembro. Brasil rumo ao Hexa. Produção, pode fechar a conta do bar de hoje. Bar Caos. A apresentação, Diego Floriano. Coordenação, Júlia Salvatore e Lucas Choi. Direção, Letícia Arcari. Assistência de direção, Mirella Tozeto. Direção de TV, Giovana Moraes. Direção de arte, Ana Luísa Amaral. Assistência de fotografia, Flávio Versosa.
Assistência de estúdio, Júlia Chiome. Operação de GC, Gustavo Develay. Operação de playout, Alexis de Camarré. Produção, Amanda Tomás, Ana Carolina Fleck, Andréa Morim, Breno Mendonça, Maria Cavalcante, Natália Cury e Patrícia Nakabara. Produção musical, Elder Beltramini, Léo Strazi e Nina Kirchenstein. Equipe técnica, Arilson Amorim, Carlos Santana, Fábio Marques, Francisco Cabral, José Claudino, Kleber Fabiani, Leandro dos Santos, Ronaldo Cabral, Theo Natal, Valdemar Leite e Vinícius Lima. Orientação, Alexandre Tondela e Marcelo Abud. Realização, 8º semestre de Rádio e TV, FAAP 2022.